Dependência ao álcool é possível que seja uma válvula de escape para essa pessoa que não está querendo lidar ou não está conseguindo, não é que ela não está querendo, ela não está conseguindo lidar com as próprias questões e talvez isso não esteja nem consciente para ela que seja uma questão, eu já lidei com isso, isso já passou na minha vida, né? Assim como dependência emocional, é uma pessoa que quando passou por abandono tem uma dependência emocional em relação às outras pessoas e tudo isso acaba sendo, tudo isso a gente acaba precisando trabalhar em terapia, né? Qual é o nível de dependência que eu estou caindo em decorrência da vivência de um abandono. Mas sim, é possível viver situações traumáticas e abandono faz com que eu tenha algum tipo de consequência na minha vida adulta. Então é um alerta aqui para eu tentar trabalhar algumas questões, por mais que pareça que já estejam resolvidas. A pressão de quem vive da fama leva muitas estrelas para o caminho da bebida. O protagonista da saga Harry Potter foi um famoso que sofreu com alcoolismo. Ele falou abertamente sobre o assunto em 2012, durante entrevista à emissora de rádio BBC 1. O ator afirmou que decidiu parar de beber após perceber que aquilo não o fazia feliz. É um desafio, eu vou te dizer que é um grande desafio. Primeiro porque nós estamos lidando com uma doença crônica, né? Uma doença crônica, progressiva e fatal, que é o alcoolismo. Assim como algumas outras doenças, como a diabetes, não tem cura, mas é uma doença tratável. Então ele vai reaprender, ele vai trocar um projeto de morte por um projeto de vida. E isso é um desafio, porque a nossa sociedade é alcoólica, né? A nossa sociedade celebra, né? Os relatos de quem venceu o vício são sempre parecidos. Alívio da ansiedade, fuga da pressão, relaxamento. O ator contou que chegou a filmar algumas cenas da famosa saga completamente embriagado. De fato, assim, o álcool, ele é qualquer um que já bebeu, sente uma mudança no seu estado de consciência. Às vezes sente uma leve euforia, uma calma, uma diminuição da ansiedade, né? Então, às vezes a pessoa na vigência de um quadro depressivo ou numa ansiedade, ela bebe, tem um alívio, ela passa a repetir aquilo dia a dia, e daqui a pouco aquilo, o álcool já passa a ter uma necessidade, né? Acho que é importante também poder falar aqui o que é uma dependência, né? Porque assim, como é que a gente diferencia alguém que é dependente de alguém que não é dependente, alguém que usa esporadicamente? Então, as pessoas dependentes, elas têm perda do controle sobre o comportamento. Então, mas nem sempre os finais são felizes. Amy Winehouse, cantora e compositora britânica, morreu aos 27 anos por intoxicação por álcool. Ela já enfrentava a doença desde o início da carreira. O vício abriu portas para outras drogas que foram debilitando o organismo da cantora. E quando é hora de procurar ajuda? Reconhecer que tem problemas com o álcool é o primeiro passo. Em alguns casos, a pessoa não consegue sozinho. E aí, a única saída é a internação. Depende do nível de dependência, né? Se no quadro mais crítico, né, quando a pessoa tem uma dependência muito grave, é uma questão clínica. Essa pessoa precisa estar num hospital, recebendo medicamentos, repondo vitaminas, hidratando e tomando medicamentos para poder passar os primeiros dias de abstinência, que às vezes são muito graves, né? E às vezes tem sequelas, porque a pessoa pode ter crises convulsivas e tem algumas sequelas graves de uma abstinência maltratada, né? Então, a primeira preocupação é clínica nesses casos. Depois, depende do nível de dependência, você vai ter que pensar num plano de tratamento, vai ter que tratar a dependência, tem medicamentos que ajudam a conter a fissura pelo álcool, né? Existem medicamentos que ajudam isso, existem medicamentos que tratam comorbidades associadas e que às vezes são muito importantes. Então, quando a pessoa tem um problema com álcool e tem depressão, você precisa tratar essa depressão, você precisa tratar a ansiedade. Isso pode ser feito tanto farmacologicamente quanto psicoterapicamente. E o tratamento da dependência em si, ela envolve
né, terapias, mudanças, reestruturações cognitivas, né, manutenção de abstinência, mudança de comportamento, mudanças de hábitos, mudança de rotina, mudança de estrutura de rede social, uma série de coisas, né? Em pesquisa realizada pelo Observatório da Saúde Pública, aponta que o consumo de álcool no Brasil se manteve alto desde 2006. A porcentagem daqueles que ingerem bebida alcoólica pelo menos uma vez por dia continua acima de 25% da população, e são os jovens que mais bebem. A prevalência do uso de álcool nas capitais brasileiras está na faixa etária que vai de 25 anos até os 34 anos. Mas quem liderou o uso abusivo de álcool foram as idades entre 18 até 24 anos. Essa jovem, que prefere não se identificar, começou a beber no famoso happy hour, a paradinha no bar depois do trabalho. Foi a mãe que a alertou do perigo que ela estava correndo. Desde que eu terminei a escola, que faz 2 anos, em 2022, eu comecei a trabalhar e eu comecei a... tô trabalhando, vamos tomar uma cervejinha no final do dia. Aí começou assim, e esse ano a situação deu uma piorada, que eu comecei a beber todo dia. Uma cervejinha, aí antes era só uma cervejinha e eu já ia embora. Só que aí começou a piorar porque eu ia beber, só que aí eu ficava bêbada toda semana, todo dia. Teve um mês inteiro que eu com a minha amiga, a gente começou a beber todo dia e ficar bêbada todo dia. E agora eu tô nessa situação um pouco também. E tem muitos casos na minha família de alcoolismo. E aí minha mãe veio falar comigo outro dia, falou assim, eu tô meio preocupada com você, porque você tá bebendo todo dia e você tá querendo beber em casa, tá ligado? No meu trabalho eu posso pegar umas cervejas, aí eu bebo no meu trabalho quando eu tô afim. Quando eu tô em casa e tá calor, eu tenho uma necessidade, sabe, de beber. Aí ela falou, tá preocupada comigo e tal, aí eu tô querendo ir atrás. Mas não é, eu falei pra Nina, não é nada tipo, realmente sou alcoólatra, sabe? E segundo o Dr. Murilo Lobo, a predisposição para o alcoolismo é realmente algo que pode ser hereditário. A gente sabe que o risco da adição ao álcool, como o risco de adição a outras drogas também, ele tem um componente hereditário muito forte, tá? Várias pessoas podem desenvolver o alcoolismo, mas não necessariamente tendo um risco genético, pode ser só ambiental, pode ser só o fenótipo, mas a gente sabe que quem tem alguém que na família, algum familiar que desenvolveu o alcoolismo, o risco daquela pessoa, daquelas pessoas naquela família é muito maior para também desenvolver essa adição. Então, sempre que tem alguém que tem esse risco na família, a gente deve orientar as pessoas. Falar, olha, se você começar a beber, se você estiver aumentando a quantidade, sentindo essa necessidade, é que você tem uma alta predisposição a desenvolver alcoolismo, entendeu? Então, quando tem alguém na família, o risco é maior, sim, existe um componente hereditário. Internação, grupos de apoio, terapia, ajuda psiquiátrica. Sempre tem como, né? Mas assim... em terapia a gente vai entender o motivo pelo qual a pessoa está bebendo ou usando as drogas. A gente precisa muitas vezes mudar o círculo de amizades, convívio, né? Às vezes acaba sendo fundamental, ainda mais entre jovens, né? O que acaba causando uma ruptura muito grande emocional para aquele jovem, mas continuar convivendo com amigos que estão sempre usando o álcool vão me colocar em situações que têm a disponibilidade do álcool. Como que eu vou me livrar dessa dependência? No próximo bloco, a gente mostra os caminhos para uma vida livre do vício. Beber é um hábito enraizado na vida do brasileiro e, por ser legalizado e difundido, há toda uma suavização na preocupação relacionada à substância. Mais do que socialmente aceito, o álcool se tornou socialmente incentivado e por isso é comum ver familiares e amigos bebendo desde cedo. No Brasil, a ausência de fiscalização facilita ainda mais o acesso ao álcool.
principalmente para menores de 18 anos. É muito, né? Principalmente entre os jovens, né? Porque a partir do momento que a gente começa a ficar mais maduro, com mais idade, a gente já não está muito preocupado com o que os outros vão pensar, né? Mas os jovens, eles querem fazer parte do grupo, né? E muitas vezes os jovens adultos também, e às vezes pessoas imaturas acabam também lidando com isso. Então, assim, já que as outras pessoas estão bebendo, eu também preciso beber ou também preciso usar aquela droga para pertencer a esse grupo. E aí eu acabo podendo me tornar um alcoólatra ou uma pessoa que tenha uma drogadição, né? A gente pode trazer essa comorbidade em decorrência do convívio. É o que relata essa jovem que aumentou o consumo de álcool com os colegas de trabalho. Primeira vez que eu fiquei bêbada, eu gostei de ficar bêbada por causa que eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida, e eu me soltava, conseguia ser mais sociável, sabe? Agora, eu não ligo muito pra isso, porque eu não sou mais tão introvertida assim. Aí eu bebo mais também. Gosto de ficar bêbada. Eu comecei a afetar de mudar minha rotina total, né? Acordar mais tarde e fora o problema que tá fazendo no meu corpo. Tô ficando com os problemas de estômago, eu já tenho gastrite, aí só tá piorando, aí eu fico sem comer também, porque eu fico enjoada, aí eu começo a emagrecer, mas eu tô indo menos dias da semana e não tô bebendo tanto também. E não existe apenas o problema do consumo do álcool em si, mas a associação com outras substâncias como os energéticos. A cafeína contida nesta bebida leva a pessoa a ficar mais desperta e, por consequência, a beber mais. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Vitória, no Canadá, misturar álcool com energético aumenta os riscos de acidentes, problemas no coração, insônia e ataques de pânico e também de ansiedade. Você ganha o aumento do álcool e você tem também os estimulantes que são os energéticos, né? A gente tem marcas de energético que tem 500 miligramas de cafeína numa latinha. A ingesta normal, de cafeína, que a gente considera que não traz problema, é até 200 miligramas por dia. Uma latinha tem 500. Tem taurina, que é um outro estimulante, além de outros estimulantes que vem no energético. Então, quando você mistura o energético com o álcool, você potencializa muito os malefícios que vão trazer para o seu organismo. E principalmente para o coração, né? Então, quando você mistura energético com bebida alcoólica, você aumenta o risco de arritmia, você aumenta o risco de hipertensão arterial. E isso, dependendo da quantidade que você tomar, pode trazer consequências muito graves para o seu organismo. Além da questão cerebral, porque o energético, por ser o estimulante e o álcool um depressor, imagina a alteração, a briga que você causa isso dentro do seu cérebro. Então você traz também alterações como irritabilidade, distúrbio de sono, violência, estresse, ansiedade, tudo isso podendo causar síndrome do pânico, só por conta dessa mistura que é muito nociva para o organismo. Alguns sinais de alerta para o alcoolismo são beber mais do que o pretendido ou com mais frequência do que o planejado, desejo incontrolável de beber, negligência de responsabilidades, problemas de saúde relacionados ao consumo de álcool, problemas interpessoais, isolamento social, dificuldade de parar de beber, abstinência física e emocional desagradável, priorizar o álcool sobre si mesmo, perda de interesse por atividades da rotina e de convívio social. Depende do nível de dependência, né? Se no quadro mais crítico, né, quando a pessoa tem uma dependência muito grave, né, é uma questão clínica. Essa pessoa precisa estar num hospital, recebendo medicamentos, repondo vitaminas, hidratando e tomando medicamentos para poder passar os primeiros dias de abstinência, que às vezes são muito graves, né? E às vezes tem sequelas, porque a pessoa pode ter crises convulsivas e
de uma abstinência maltratada, né? Então, a primeira preocupação é clínica nesses casos. Depois, depende do nível de dependência, você vai ter que pensar num plano de tratamento, vai ter que tratar a dependência, tem medicamentos que ajudam a conter a fissura pelo álcool, né? Existem medicamentos que ajudam isso, existem medicamentos que tratam comorbidades associadas e que às vezes são muito importantes. Então, quando a pessoa tem um problema com álcool e tem depressão, você precisa tratar essa depressão, você precisa tratar a ansiedade. Isso pode ser feito tanto farmacologicamente quanto psicoterapicamente. E o tratamento da dependência em si, ela envolve terapias, mudanças, reestruturações cognitivas, né, manutenção de abstinência, mudança de comportamento, mudanças de hábitos, mudança de rotina, mudança de estrutura, de rede social, uma série de coisas, né? Então, vai sempre depender um pouco de onde a pessoa se encontra em relação ao álcool e também de como que a pessoa está disposta a ir em busca de um tratamento. Tem pessoas que não têm crítica, né? É muito frequente, né? A pessoa que tem uma dependência, ela não acha que tem uma dependência. E é muito difícil você tratar a pessoa quando ela está nesse estágio. Então, é preciso que primeiro você traga ela para um nível de consciência, de que ela perceba que tem o problema, que ela tenha autocrítica quanto ao comportamento ser um comportamento problemático, para você poder direcionar para um tratamento, para uma terapia, introduzir as medicações, implementar as mudanças de hábito de vida necessárias para que ela consiga ir construindo abstinência e aí, aos poucos, deixando o comportamento e estruturando uma nova vida, praticamente, que não tenha os hábitos pregressos, né? Então, é um tratamento complexo, porém possível. Muitas pessoas conseguem deixar o álcool e encontrar uma vida nova, uma forma nova de viver e que, evidentemente, é muito melhor do que a vida numa dependência que compromete não só o indivíduo, como toda a família, todo o sistema familiar e até em outros níveis.